Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Zumba aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês o caso de Erika Brasílio, que aconteceu aqui em Angola. Acompanha o vídeo até o final, que o caso é bem interessante, mas antes não esquece de deixar o teu like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. E agora bora pro caso de hoje. Erika Patrício Chamula Brasílio nasceu no dia 19 de julho de 1999 em Luanda, filha de Manuel Basílio e Julieta Basílio. Erika tinha 3 irmãos e uma irmã e cresceu junto da família na cidade de Luanda. Após concluir o ensino médio na escola portuguesa em Luanda, foi para a Inglaterra, onde começou a faculdade no curso de Engenharia Biomédica. Ela era uma jovem estudiosa, amante de todo tipo de arte, os livros eram sua grande paixão e a música o seu refúgio. A Erika era alegre, amiga dos amigos, dona de um futuro promissor e uma verdadeira caixa de surpresas. Apesar do curso superior que fazia, tinha mãos de fadas na culinária, sendo considerada uma boa chefe de cozinha. Dentre as suas qualidades, destacavam-se o fato de ser muito sonhadora e persistente, pois nunca desistia dos seus desafios. Por ser muito alegre, era vista como fonte de energia para os outros, especialmente para as amigas de quem era muito companheira e leal. Em dezembro de 2019, a Erika já estava no 2º ano da faculdade e ela decidiu passar as épocas festivas em Angola junto da família e também ia aproveitar renovar o passaporte. A viagem dela de volta para a Inglaterra estava marcada para o dia 2 de janeiro, após a passagem de ano. Então ela voltou para Angola, a época festiva estava a correr muito bem, o Natal ela passou com a família, o último dia do ano ela também passou com a família até a passagem de ano. Então, à meia-noite do dia 1 de janeiro, ela e a amiga decidiram continuar a comemoração do novo ano em uma festa que estava a acontecer na Ilha do Mussulo, em um espaço que se chamava Bruno Ouro. Lá estava a acontecer uma festa, então elas decidiram ir para lá. Antes dela sair de casa, ela fez uma foto com a mãe dela e essa mesma foto circulou muito nas redes sociais depois do caso. Eu não vi, mas também não procurei tanto porque se circulou tanto e depois das pesquisas eu não encontrei a foto, provavelmente é porque a família decidiu eliminar, talvez é uma coisa assim ainda muito delicada para a família, então provavelmente eles decidiram eliminar a foto das redes sociais, mas segundo os sites, segundo os jornais que eu utilizei para a pesquisa, uma foto dela que foi tirada na madrugada do dia 1 de janeiro, antes dela sair para a festa, circulou muito nas redes sociais e comoveu muitas pessoas depois do caso. Enfim, elas foram a essa festa e por volta das 4 horas elas decidiram fazer xixi, mas as casas de banho do salão estavam muito sujas, então elas decidiram fazer necessidade no exterior do salão. Então elas saíram do local da festa das duas e encontraram um beco fora e lá elas decidiram urinar. Foi quando elas foram surpreendidas por 2 jovens. Um trajava calções laranjas e tinha um turbante na cabeça da mesma cor e o outro estava a usar um calção branco. O homem de calções brancos agarrou pelos cabelos a Erika, enquanto o outro pegou no braço da Daniela, e a intenção dos homens era abusar sexualmente das duas, mas elas estavam a resistir. Inclusive, chegou até o momento que a Erika pegou uma pedra e arremessou contra um deles, que furioso pegou uma faca e esfaqueou a Erika na região do tórax. Naquele momento, elas ainda não tinham percebido que a Erika tinha sido golpeada, então elas conseguiram se livrar dos homens, conseguiram fugir, e enquanto elas corriam, a Daniela percebeu que a Erika dava passos cada vez mais lentos, até que ela decidiu olhar na amiga e viu que ela estava cheia de sangue. Então ela foi a correr até o local da festa para pedir ajuda e ela voltou no local onde a Erika estava com alguns participantes na festa e encontraram a Erika no chão com muito sangue ao redor e ela tentava se arrastar até a festa. Pegaram a Erika, colocaram ela dentro do carro e levaram ela até o centro médico dos bombeiros da Ilha do Mussulo. Mas tendo em conta a gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para a clínica Girassol, mas durante o caminho a Erika começou a perder os sinais vitais e até que chegou à clínica ela acabou por falecer. A Erika foi atingida com uma arma branca que penetrou as costelas e acabou por lhe perfurar os pulmões.
5 suspeitos com idades compreendidas entre 23 a 25 anos de idade foram detidos algumas horas depois do crime. Eles se chamavam Vivaldo Domingos, Francisco Henriques, José Jorge, Marcos Fernando e Pedro Domingos. Esses 5 jovens, que eram amigos, e mais 4 mulheres, também estavam na Ilha do Mussulo naquele dia a comemorar o novo ano. Durante os interrogatórios em instrução primária, Vivaldo Domingos, de 23 anos, teria confessado o crime e disse que os seus amigos eram inocentes e que teria cometido o crime com 2 outros jovens que tinha conhecido naquela madrugada. Fazendo uma reconstrução de tudo o que aconteceu naquela noite, ele disse que por volta das 19 horas, ele e os amigos decidiram ir à Ilha do Mussulo em uma casa do pai de Pedro, que é um dos membros do grupo de amigos, e lá eles ficaram a comemorar os 5 rapazes e as 4 meninas, até que fizeram a contagem, A contagem regressiva do novo ano. E depois disso eles decidiram ir à praia, continuar a comemorar. E lá eles começaram a fazer algumas fotos. Enquanto os seus amigos faziam fotos, ele se afastou do grupo com uma garrafa de uísque na mão. Ele disse que ele queria apreciar a beleza da ilha sozinho. E durante essa caminhada ele encontrou um local onde estavam a fazer frangos grelhados. Portanto, ao caminhar, encontrou um local onde faziam grelhados de frangos e naquele local teria retirado uma faca que levou consigo. Posteriormente, na mesma madrugada, ele teria feito amizade com 2 jovens que diziam ser moradores da ilha e lutadores das chatas. Os 3 então caminhavam até o pôr do sol, onde encontraram a Érica e a Daniela, que estavam procurando um local para fazer necessidade. Os 3 então queriam aproveitar o momento para fazer um assalto, mas elas acabaram por apresentar resistência e foi quando o Vivaldo teria pegado a Érica pelos cabelos e esfaqueado ela, e ele alegou que era sem intenção de matar. Já em audiência de julgamento, que iniciou no dia 7 de dezembro de 2020, na 4ª sessão do Tribunal da Comarca, Vivaldo alega ter elaborado essa história sobre tortura e ameaças feitas pelos agentes dos serviços de investigação criminal para dele obter uma suposta confissão. Assim, o réu reiterou que era inocente e disse que era a primeira vez que tinha estado na Ilha do Mussulo. E aí isso acontece como em quase todos os casos aqui em Angola. Eu acho que já contei mais de 3 ou 4 casos que aconteceram aqui em Angola, que a pessoa confessou durante a instrução primária e no tribunal afirmou que ele confessou por conta da tortura dos policiais, que os policiais obrigaram ele a confessar o crime, obrigaram ele a inventar uma história, ou às vezes traziam alguma história para que ele simplesmente chegasse no tribunal e confessasse conforme estava escrito. Eu não sei se são as pessoas que têm sempre inventado essas histórias ou a polícia de Angola realmente tortura assim os suspeitos para ter que obter uma confissão. Sinceramente, é muito esquisito que em muitos casos há denúncia de tortura dos suspeitos para ter que confessar crimes. Em sua defesa, ele disse que tem sido costume que durante o convívio ele se afasta dos outros. Quando o convívio é no bairro dele, ele sempre acaba indo para casa, mas quando é num local mais distante, ele se afasta dos outros para apreciar a beleza da zona. E como a ilha é de grande beleza, ele decidiu se afastar dos amigos para poder apreciar a beleza da ilha. Mas antes dele ir, ele disse que despediu a um dos amigos, que é o Francisco, levando consigo apenas uma garrafa de uísque quase vazia. Ele tinha vestido calções brancos e estava sem camisa. Então, nessa nova versão, enquanto ele estava longe dos amigos, ele caminhou à beira do mar, entrando de vez em quando ao mar, até o momento que chegou ao pôr do sol e lá pernoitou. E quando eram 6 horas da manhã, ele levantou para voltar junto dos amigos. E durante a sua caminhada, ele foi interpelado por 2 jovens que lhe colocaram dentro de um carro V8 e lá dentro tinha muitos vestígios de sangue. E esses homens levaram ele até a família da Érica e lá ele foi espancado e acusado de ter assassinado a Érica. Apesar das agressões da família, ele afirma que sempre manteve a sua posição de inocente até que apareceu uma jovem mestiça, que nesse caso é a Daniela. E ele disse que naquele momento a Daniela não lhe reconheceu como esse suposto assassino da Érica, tanto que ela disse: esse moço não tem nada a ver.
Então, nesse caso, né, eu acho que ele teria sido detido por denúncia da família. Acho que a família foi a primeira pessoa a procurar pelos jovens que haviam cometido tal ato contra a Érica. E quando eles encontraram o Vivaldo, levaram ele até a polícia. Eu acho que foi basicamente isso, mas isso não está bem explícito nos sites, mas sendo que ele disse que foi interpelado pela primeira vez pelos familiares da Érica, é uma dedução já que eu acabei fazendo. Como ele se dizia inocente e não haviam muitas provas contra ele, o tribunal pediu a presença da amiga da Érica, a Daniela, para poder confirmar se aquele jovem estava ou não na cena do crime. A advogada da Daniela pediu que a declaração fosse feita por via online, tendo em conta que a Daniela ainda não estava bem psicologicamente com tudo aquilo que aconteceu naquela noite com a amiga. Mas o tribunal negou o pedido porque eles não tinham condições para recolher uma declaração por via online, então a Daniela teve que se apresentar ao tribunal. E no tribunal ela reconheceu o Vivaldo como um dos jovens que as atacou. Ela disse que ela se lembra muito bem porque ele estava de frente a ela. Ela ainda disse que o outro era mais gordo e que os dois trajavam calções, um de calção laranja e uma fita laranja na cabeça e o outro de calção branco, só não se lembra se eles estavam com camisa ou não. Confrontados com a declaração da Daniela, o advogado de defesa destacou o facto de já ter se passado um ano e o facto também dela ainda não estar traumatizada com os fatos, pode não ter se lembrado muito bem do rosto da pessoa que os atacou, pode simplesmente ter dito que era ele, mas não era, porque já tinha se passado muito tempo e também porque ela estava num momento ainda de muito choque, ainda estava traumatizada. E o Vivaldo, ao ouvir a versão que contrariava a sua inocência, afirmou que não tinha motivos para mentir. Ele também foi confrontado com a declaração dos seus amigos. O Francisco negou que o Vivaldo teria lhe informado que ele iria se afastar, tanto que após terem percebido a ausência dele, eles decidiram procurar por Vivaldo e não tendo encontrado ele, eles voltaram para a residência onde eles tinham se hospedado. Mas o Vivaldo insistiu em dizer que informou sim e que ele se lembrava muito bem porque ele não tinha bebido. Os 4 amigos ainda disseram que o Vivaldo teria confessado o crime para eles enquanto eles estavam detidos, mas o Vivaldo nega, dizendo que é a palavra deles contra a dele. O Vivaldo ainda afirmou que quando ele foi interpelado pela família, ele não tinha nenhum vestígio de sangue e ele até nem tinha camisa. Ele contou que, posto na esquadra do Talatona, ele foi retirado da cela para conversar com um suposto efetivo do SIC, que afirmava ser psicólogo, e durante essa conversa ele sempre afirmava que era inocente. Posteriormente, ele foi retirado de novo da cela e conduzido para um quarto fechado que parecia ser um depósito e era bastante escuro, com um pequeno orifício de entrada de luz, onde foi torturado e obrigado a confessar a autoria do crime. O seu advogado alegou ter havido irregularidades nas diligências, pois não foram apresentadas provas suficientes que sustentam a acusação do Ministério Público, que indica o seu constituinte como autor do crime. Porquanto, refere que as investigações não foram feitas com a precisão que se impõe, tendo em conta a arma do crime que não foi encontrada nem tampouco examinada. Por outro lado, levantou o fato de o telemóvel roubado da malograda não ter sido igualmente encontrado na sua posse. Tendo acabado de descrever o seu constituinte como uma pessoa honesta, trabalhadora, bem comportada, sem antecedentes criminais, amigo dos seus amigos e alegre. Vivaldo Luiz Domingos, de 23 anos de idade, também conhecido por Vivi, nasceu na província do Kwanza Norte. Antes de ser preso, residia em Luanda, no bairro São Pedro da Barra, no distrito de Sabizanga, Rua da Jamaica. É pai de um filho e, para ganhar a vida, trabalhava como ajudante de pedreiro. Considerado pelos amigos como uma pessoa de trato fácil, alegre e bom companheiro, não fumava, apenas consumia bebidas alcoólicas. O homicídio de Érica é o primeiro a constar no seu registro criminal. O último declarante foi Moisés Kisoka, segundo comandante de Proteção Civil e Bombeiros, e na altura tinha sido colocado no Mussulo. Ele compareceu no tribunal só depois de várias notificações e a sua presença foi por meio de um mandado de busca.
Ele só chegou a comparecer no tribunal para dar sua declaração após várias notificações, tendo até havido uma emissão de mandado de captura. Ele não soube esclarecer as circunstâncias em que Vivaldo teria sido detido, nem qual dos seus efetivos procedeu à detenção. Entretanto, disse que não reconhecia o acusado nem do crime que teria cometido. O tribunal condenou no dia 17 de abril de 2021 Vivaldo Luiz Domingos a pena de 17 anos de prisão por envolvimento na morte de Érica Patrício Basílio. Segundo a sentença, Vivi, como também é conhecido, vem ainda a pagar 700 mil kwanzas de taxa de justiça e 2 milhões de indemnização à família da vítima, que devem ser pagos no prazo de 6 meses. Durante o julgamento, ficou provado não ter sido Vivaldo Luiz Domingos a esfaquear a jovem estudante, mas sim o seu comparsa não identificado e que continua em parte incerta. No final da sessão de leitura da sentença, o advogado do réu, não satisfeito, interpôs recursos. E pronto, esse foi o caso de hoje. E bom, tentei pesquisar sobre o que aconteceu, sendo que o advogado mostrou insatisfação e disse que ele ia apelar, interpor recursos. E pesquisei um pouquinho para ver o final de tudo isso e não tem mais nada nos sites, nada nos jornais que eu normalmente utilizo para as pesquisas. Normalmente eu utilizo o Jornal de Angola, o Clube Capa, acho que alguém já tinha me perguntado aqui nos comentários onde é que eu tiro as informações. E basicamente são esses sites que eu utilizo para as pesquisas, mas não encontrei mais nada sobre o caso. E provavelmente devem ter ficado confusos com o facto de que ele foi envolvido no caso, mas a afirmação é que ele participou. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de alguns detalhes que não fazem um pouquinho de sentido e outra coisa assim. Eu tentei organizar melhor possível para que vocês possam entender o caso, que é o caso de mais uma jovem e é muito triste, que ela tinha um futuro promissor, era muito inteligente e ela já estava a caminhar tão bem e é triste, né, ter que perder uma pessoa assim, tão jovem. E prontos, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o teu like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Não esqueça também de deixar aqui as vossas sugestões dos casos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.